Bom dia! A primeira parte será a palestra propriamente dita, aproximadamente 1 hora. Depois responderei as perguntas. As perguntas para a próxima palestra podem ser entregues hoje. Nesta palestra, baseado no meu sistema de resgate e estruturação da consciência, na parte que trata da prevenção de uma possível catástrofe global, transmito um método de estruturação da consciência, que se baseia em ver um elemento da realidade como uma manifestação visual de percepção, de modo que um elemento da realidade adquire propriedades dinâmicas. Essa tecnologia é projetada para derivar um novo método a cada vez, ou para usar cada método separadamente, especialmente em situações que envolvam resgate de uma potencial catástrofe global. Portanto, é necessário levar em conta que cada um desses métodos é autônomo. Este método é construído sobre a tecnologia da percepção. A consciência é vista como um sistema de controle com a percepção como um elemento da consciência. O objetivo do método é controlar para evitar uma possível catástrofe global, dando à percepção de propriedades dinâmicas no domínio óptico. Considera-se qualquer elemento da realidade como um elemento percebido primário. Primeiro olhamos para o que nossa própria percepção significa para nós. A informação sobre uma possível catástrofe global está disponível ou não. Esta primeira parte, prevenção de uma possível catástrofe global, é na verdade uma especialização estreita em governança. É por isso que você deve separar essa parte depois, embora tenha como objetivo, entre outras coisas, que você possa usá-la para fazer qualquer controle que desejar. Pense nisso como uma especialização, embora estreita. Pode-se obter um sinal nesta primeira fase de que há algum problema que pode levar a uma possível catástrofe global, seja no momento atual ou no futuro. Existe também a possibilidade de tornar a tarefa de pesquisa o objetivo e, no âmbito desta tarefa, trabalhar sistematicamente para evitar uma possível catástrofe global. Portanto, a questão é tornar o sinal de percepção dinâmico. Ou é um sinal proveniente de um problema externo, ou você lida com um sistema sistemático de controle. Então, o princípio será diferente. O primeiro princípio: algumas informações surgem em sua percepção, ainda que sejam suas próprias informações e não informações da grande mídia ou de qualquer outra fonte, que apontam para um possível problema. Neste caso, a dinâmica de controle reside em certos axiomas. Aqui deve-se dizer imediatamente que, em primeiro lugar, se destaca o segmento de informação que representa a informação sobre uma possível catástrofe global na esfera óptica. É necessário assumir imediatamente o controle da não realização desse elemento, ou seja, evitar uma possível catástrofe. A tarefa consiste em realizar um impulso que carrega dentro de si o sentido da obra a partir da própria consciência. Significa não consertar o evento, não deixar acontecer. Portanto, deve ser feito tal controle que seja estável no futuro, para que o evento não ocorra no futuro. Esta é a chave do método. Se há um elemento externo da realidade envolvido, torna-se estável a estrutura futura para que não haja catástrofe. Você tem que tornar dinâmica a construção do futuro, então a situação ficará mais fácil. Para que a construção futura seja dinâmica em sua percepção, você estende a percepção para o reino do futuro, mas de forma que ela permaneça estável, fixa. O axioma é: prolongamento no futuro através da fixação no passado. Este nível é determinado pelo fato de que a dinâmica é atribuída à imagem da percepção quando o futuro ocorre devido à fixação no passado. Então você descarta um elemento de percepção onde o futuro ocorre. É fácil fazê-lo na percepção, pois pode-se destacar o reino do futuro inicial como o reino real.
O segundo axioma é que o reino do futuro inicial é o seu próprio reino de controle. Seu sistema de controle se torna realidade quando evolui de acordo com o objetivo criativo. O objetivo do Criador é um desenvolvimento harmonioso e criativo, enquanto nesse sentido ele mesmo constrói a realidade. O terceiro axioma é que a construção da realidade de acordo com as leis do desenvolvimento eterno ocorre quando se descarta a eternidade em sua própria consciência. É preciso encontrar o elemento da consciência e olhar para ele. A pessoa olha para si mesma, por assim dizer, e para o ponto de percepção que está no corpo físico. Um exemplo: a alma está no corpo e você olha para si mesmo, sua própria imagem de fora. Aqui deve-se fazer o mesmo e encontrar a eternidade na consciência. Essa é a sua própria tarefa. É que assim que você se propõe a tarefa de encontrar a eternidade na consciência, você a encontra com o primeiro impulso de percepção. Este impulso é dinâmico. Esta palestra é deliberadamente mais complicada no nível intelectual. Por isso, é recomendável ouvi-la algumas vezes e seguir a lógica. E quando você encontra a eternidade na percepção externa, também é uma característica dinâmica da governança futura. Essa dinâmica não significa nada mais do que encontrar a eternidade na percepção, olhando para si mesmo de fora. A descoberta é inevitável porque você mesmo é uma manifestação da eternidade. Isso diz que você definitivamente já está agindo em termos de se salvar de uma possível catástrofe global. Se traduzirmos esta fraseologia que apresentei na estrutura vibratória do DNA, obteremos o sistema do DNA e o elemento de desenvolvimento futuro que está subjacente principalmente ao tecido humano. O nível de DNA é a informação de desenvolvimento que existe na forma de exame microscópico. A manifestação do futuro é o tecido humano na aparência macromolecular, ou seja, na forma. Assim, o futuro existe na forma de pessoas. Então, apenas a partir desta posição é suficiente encontrar o sistema de controle no nível da informação, sabendo como uma pessoa se move. Há um automatismo, um nível onde o controle da consciência não é basicamente necessário, onde existem elementos da consciência coletiva que o elemento de controle relacionado à vida eterna reside na forma humana. Trabalhando de forma independente com essa tecnologia, você verá que a vida eterna é o pré-requisito absoluto para o funcionamento de processos futuros. Em conexão com o fato de que, neste caso, consideramos os elementos do desenvolvimento como elementos da vida eterna, o próprio homem é o elemento do desenvolvimento da eternidade. Esses elementos representam simplesmente a lei da distribuição de informações. Quando se trata de olhar para si mesmo e ver o elemento da eternidade, isso significa que você é a expressão dessa eternidade. Ao navegar por composições como a eternidade e a estrutura dos eventos futuros, deve-se saber que são fenômenos semelhantes, que um fenômeno segue de outro e se sobrepõe no nível da percepção. Portanto, a tecnologia de criar o impulso controlável com base na dinâmica é construir essa tecnologia de forma incremental ou adicionar o impulso controlável observando a si mesmo no presente e no futuro. Então, uma tecnologia simples, perceba-se no presente e no futuro. Então, esse impulso guiará a realidade de forma estável para que nenhuma catástrofe global aconteça. De acordo com o sistema de controle da imagem estática, olha-se regularmente por toda a realidade e procuram-se elementos de controle que criem uma realidade estável e, assim, evitem uma possível catástrofe global no futuro. Ou se trabalha com a informação do passado para que também não haja catástrofe no futuro. A sistemática desta busca deve consistir principalmente no fato de que sua busca se baseia na prevenção real de uma possível catástrofe global e que não se fixa em possíveis elementos negativos,
nem no passado, nem no futuro. A informação negativa relacionada com possíveis conflitos nucleares deve, no entanto, ser controlável a partir do momento atual. Sabe-se que houve situações que poderiam ter levado a conflitos nucleares. Assim, essas informações não devem permanecer fixas como informações do passado. De qualquer forma, quando você controla do ponto de vista dos sistemas de busca, quando você, por assim dizer, olha a realidade, controla por conta própria e atribui características dinâmicas aos elementos da percepção, você deve necessariamente controlar todo o volume de informações. Se você mesmo faz um controle em relação ao futuro distante, vamos tomar 1 milhão de anos como exemplo. Então, ainda há todas as informações conhecidas sobre possíveis conflitos que poderiam ter levado a uma guerra nuclear, por exemplo, uma crise cubana. Nesse contexto, essas informações existem em todo o volume de informações como um elemento que responde ao seu controle do futuro. A lógica é muito simples. Tenha cuidado aqui porque a lógica que estou ensinando no nível lógico de controle se cruza com o nível espiritual de controle. O espírito pode se mostrar ambíguo. É tarefa de cada indivíduo prevenir uma possível catástrofe e difundir esse conhecimento. As tecnologias podem ser bastante universais. O principal é que todas elas servem ao propósito de prevenir uma possível catástrofe global através de seu próprio sistema de busca. Você define a tarefa de rastrear os possíveis motivos e trabalhar neles. Aqui, como eu disse, é absolutamente necessário controlar todas as informações do passado. Há toda uma série de axiomas que são logicamente fáceis de entender. O ponto, no entanto, é que eu transmito educação espiritual. A mente deve ser capaz de orientar uma possível catástrofe global ou qualquer problema na direção da solução ótima. O nível axiomático, axiomas, lógico, a partir da ótica das leis da interação, podem ser deduzidas, devem ser examinadas e compreendidas. Aonde a percepção vai para a base espiritual, porque há um controle quando temos um resultado, mas nenhum nível verbal como um passo intermediário. A ótica do controle, a área ótica de que estou falando, deve necessariamente estar acoplada ao nível do conhecimento com a área do desenvolvimento mental. O que significa o desenvolvimento do espírito neste caso? Eles são os elementos de tornar-se consciente de toda a realidade. Eu incorporo os elementos da consciência individual em meus sistemas de concentração. Esta metodologia visa que todos tenham sua própria ferramenta de controle e a controlem de forma independente. Portanto, o desenvolvimento independente é absolutamente necessário aqui. Suponha que alguém olhe para o processo de tal forma que haja uma fonte informativa que julgue se este é um desenvolvimento lento ou rápido. O propósito é que cada elemento da realidade esteja pessoalmente preocupado com seu próprio desenvolvimento, incluindo o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da própria alma. Quando falo de controle na área ótica, estou falando do acoplamento de dois elementos óticos. Suponha que eu esteja olhando para dois elementos óticos de percepção, por exemplo, uma câmera de vídeo e um microfone. Imagine-os como dois sinais. Feche os olhos e olhe para eles. Eles estão um ao lado do outro e, a partir da combinação desses sinais, posso obter um desenvolvimento espiritual ao entender o que são esses objetos. A tarefa de cada indivíduo é explorar uma área que não tenha características conhecidas. É a essência do que é necessário para o resgate e a compreensão de cada área que possui características conhecidas. No caso da câmera de vídeo e do microfone, essas são características familiares, porque você não sabe quais são os objetos. Considera os elementos do espírito como expressão de alguns elementos criativos no processo de cognição de objetos, disciplinas científicas ou uma imagem, etc. Ao lidar com sistemas desconhecidos,
dois fatores óticos que estão próximos um do outro na percepção, por exemplo, duas lâmpadas, um controlador que inclui o conhecimento de sua natureza. O desenvolvimento espiritual é algo à frente do futuro. O futuro molda o elemento da forma de alguém, estando nestes dois elementos da realidade ao mesmo tempo. Por exemplo, na yoga antiga, os elementos do desenvolvimento pessoal, o progresso pessoal, consistia no fato de que, em um certo estágio, o homem tinha que se reconhecer nos objetos da percepção externa, nos objetos de sua própria percepção. Como um trabalho independente, tentando analisar por que eu disse nos objetos de sua própria percepção. Então veio a conscientização. O trabalho foi considerado concluído, pois houve impacto na realidade. Os humanos poderiam então derreter a neve, aumentar a temperatura, controlar a realidade no plano físico, inclusive reviver a si mesmos. Há evidências documentais, no início do século, de que um yogi se restaurou após ser queimado. São coisas comuns que são feitas e até gravadas. O objetivo dos meus controles não é fixar um status negativo, mas que a lógica do desenvolvimento é que o corpo humano não precisa ser destruído, mas se houver um problema, ele, o corpo, deve ser restaurado. Portanto, o princípio, de acordo com a estrutura dinâmica do futuro, é que não é necessário ferir algo intencionalmente, por exemplo, cortar o dedo e depois restaurá-lo imediatamente. O ponto de controle é agir de tal forma que mesmo as pessoas que não possuem essa metodologia ainda estejam no nível de transmissão de informações com você. Em outras palavras, os controles devem ser para todos. Outra coisa é quando todos poderão fazê-lo. Seguindo o princípio ideológico, antes de tudo, não prejudique e só depois restitua. O fato de eu ter trazido essa explicação é de fundamental importância para ver a estrutura dinâmica do controle das características futuras. Esta estrutura consiste em criar a sua própria imagem recuperada, etc., também do ponto de vista do passado. Se reproduz constantemente, ou seja, deve-se acumular o passado de tal forma que o momento atual seja o resultado da construção de suas informações até o nível exigido no passado. A lógica aqui é muito simples. Eu trouxe essa lógica até este ponto através da parte hierarquicamente estruturada desta palestra. Tente, como um trabalho independente, montar esta palestra depois de criar um domínio de controle unificado que seja estável em qualquer caso, conseguindo assim a não ocorrência de uma possível catástrofe global. Eu sempre adiciono a palavra possível, porque esse texto diz que não precisa necessariamente acontecer. Como controle por autorrecuperação, considero um método quando se realiza um controle construindo simultaneamente de dentro e num segmento da realidade externa. Este tipo de autorrecuperação tem um efeito muito positivo em todos. Esta é uma condição absolutamente necessária que forma certos sistemas de transmissão de impulsos na consciência. Esses sistemas, por sua vez, moldam a realidade de tal forma que a consciência começa a funcionar de acordo com leis canônicas muito específicas. Neste método, introduz um sistema de crescimento da consciência, um aumento nas características da consciência após a criação de áreas específicas que são canônicas para todos. É um sistema de transmissão de conhecimento. Aqui está uma diferença fundamental da primeira parte da palestra, que tratou da prevenção de uma possível catástrofe global. Com este método, não é fundamental determinar uma fonte externa ou tomá-la arbitrariamente da realidade externa e, ao mesmo tempo, considerar a si mesmo. Começa-se a construir, através da autorreconstrução de toda a realidade a partir de dois níveis de percepção. Da primeira parte da palestra, pode-se deduzir que a forma humana é a forma ideal do ponto de vista do desenvolvimento eterno. Isso significa que todos os eventos externos, de acordo com a intenção do Criador, significam as ações de um ser humano, incluindo as ações do próprio Criador.